Mais uma vez o Senhor nos concede essa graça maravilhosa de podermos, mais uma vez, aprender e sermos edificados com o ensinamento do nosso catecismo. Vamos, então, ler. Os amados podem abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, e versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Esse é o texto da pregação dessa manhã, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Ó Deus, nós já ouvimos a Tua palavra, Senhor, desde o início. Tanto o Teu chamado, como também a Tua santa lei. Já ouvimos, ó Deus, a consolação no Salmo 130. E agora, Senhor, lemos um texto da Tua palavra, onde nós iremos, na verdade, aprender lições do Senhor para nós. Por isso, nos abençoa. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. A despeito de quem nós somos, a despeito das minhas fraquezas como um pregador, tem misericórdia de nós, Senhor. E por Tua graça, vem falar conosco. Vem nos ensinar os Teus caminhos. Vem moldar o nosso coração, a nossa vida, para que possamos, mais uma vez, Senhor, sermos edificados. Para que possamos, mais uma vez, ao ouvir a Tua santa palavra e a exposição, venhamos ser fortalecidos, Senhor, alimentados com o alimento sólido da Tua palavra. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o texto, então, do Catecismo é do Dia do Senhor 1. Eu vou ler a pergunta e a resposta. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para Ele de agora em diante. Esse texto do Catecismo, na verdade, assim, pelos estudos, não é? Pelas meditações do Catecismo, eu realmente tenho sido muito edificado, porque são muito pastorais, não é? Nos levam a uma confissão de fé pessoal. Você pode perceber que todo o Catecismo está preocupado em levar os seus leitores, os crentes, não é? A realmente confiarem em Deus, a realmente poderem afirmar em seus corações e também professarem com sua boca, confessarem com sua boca, aliás, não é? A verdadeira fé, não é? Sobre Deus. E esse primeiro dia do Senhor, realmente, ele já realmente inicia essa nova etapa, esse novo ano, mostrando essa consolação, esse fundamento. Em algumas traduções do Catecismo, nós temos a palavra fundamento no lugar de consolo, não é? Mas quer dizer, na verdade, a mesma coisa. E o que é um fundamento? Porque o Catecismo fala de fundamento. Um fundamento é uma base, não é? Uma base, um alicerce, uma coisa que nós nos apoiamos. Algo que nós precisamos para nos apoiar na vida, não é? É como os alicerces das casas, dos prédios. Imagine uma casa e um prédio que é construído sem isso.
Alguém acharia seguro morar em uma casa que não tem uma base, que foi construída assim, só colocaram as paredes e pronto, e colocaram um telhado? Isso é uma casa muito insegura. E certamente ela não vai resistir. De repente, numa chuva forte, ela cai. Não tem fundamento, não tem uma base sólida. Mas não são somente as casas e os prédios que têm fundamentos. O catecismo fala justamente sobre isso, sobre consolo ou fundamento, porque os seres humanos também têm fundamentos. Todos nós temos uma base nessa vida, irmãos. Absolutamente cada pessoa neste mundo tem um fundamento nessa vida. A questão, então, que deve nos levar a refletir é qual é o fundamento nosso. Por isso, o catecismo pergunta qual é o seu único consolo ou o seu único fundamento na vida e na morte, para que nós venhamos averiguar a nossa própria vida e tentar perceber onde nós estamos firmados, onde nós estamos plantados, onde a nossa vida está sendo construída. Essa é a grande reflexão que o catecismo nos ensina. E por que ele fala sobre isso? O catecismo fala para ensinar essa realidade, não é? A realidade do fundamento, porque o fundamento, ele é a nossa confiança. O fundamento é aquilo que nós precisamos ter para permanecer vivendo, para permanecer lutando. É aquilo que consola o nosso coração e nos leva adiante, que nos dá razão para viver, que nos dá esperança. E é justamente esse o ponto que o catecismo quer tocar aqui. Por isso, o catecismo, quando fala de fundamento, nos mostra sobre a obra de Cristo. A resposta é: o meu fundamento é que eu não pertenço a mim mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a alguém. De corpo e alma. Tanto na vida como na morte. Ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Esse é o único fundamento sólido realmente. É o único fundamento que nós podemos chamar de inabalável. Não há nada que seja como isso, irmãos. Absolutamente nada. Portanto, aqueles que não estão firmados em Cristo, eles não têm a menor esperança. O texto que nós lemos, da palavra de Deus, Mateus 7, 24 ao 27, nos mostra uma lição muito importante sobre isso. Jesus, ele trata justamente sobre fundamentos. Ele, depois de ter exposto a sua palavra, e nos versículos anteriores, não é, tem ensinado aos seus discípulos, às multidões, ele falou sobre os falsos profetas e acabou falando sobre o juízo, sobre a condenação, sobre o que Deus vai cobrar daqueles que são falsos. Ele está falando sobre juízo. E em seguida começa a falar então sobre fundamento, dizendo que ele compara aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e praticam como quem fundamentou a sua casa sobre a rocha. E aqueles que ouvem a sua palavra, mas não praticam, são apenas ouvintes, como quem edificou a sua vida, a sua casa, sobre a areia. Nós vamos fazer uma pequena inversão e eu vou falar primeiro sobre aqueles que edificam sua casa sobre a areia. E concluímos então com aqueles que edificam sua casa sobre a rocha, para compreendermos então esse ensinamento. Vamos falar então sobre a grande ilusão do mundo, irmãos. Observando esse texto onde Jesus fala sobre esses que edificam a sua casa sobre a areia, nós podemos já entender de maneira muito clara que Jesus está falando de um tipo de vida que não passa de uma ilusão. O mundo, o sistema do mundo, os anseios do mundo são ilusórios. Na verdade, o mundo todo está em uma grande Matrix. Para quem assistiu o filme Matrix sabe o que isso significa. O mundo todo está em uma grande Matrix. E eu sei que as coisas elas parecem muito reais e são nesse sentido, porque você pode tocá-las. Mas elas são ao mesmo tempo ilusórias, porque elas não são eternas. Elas passam. Hoje você tem e amanhã não. Hoje você tem coisas que realmente te satisfazem momentaneamente, é claro. Hoje você alcança sonhos, objetivos, mas amanhã tudo isso se esvai, acaba. A vida no mundo é assim. E muitas pessoas têm edificado as suas vidas sobre isso. Elas confiam, não é, na força de seu braço, elas confiam naquilo que elas podem conquistar com seus esforços. E elas depositam toda a sua esperança nisso, de maneira que quando elas perdem aquilo que elas tanto lutaram para ter, o mundo delas acaba. É por isso que há tantas pessoas com depressão, é por isso que há tantas pessoas buscando suicídio, porque de repente a vida parou de fazer sentido. De repente, porque ela luta e não chega a canto nenhum, ou então porque conquistou muito, mas percebe que aquilo não dá felicidade real, muitos preferem morrer.
porque entendem que, na verdade, o mundo acabou perdendo sentido para elas. Tudo isso demonstra a grande ilusão onde nós, seres humanos, estamos envolvidos, metidos. Aquilo que as pessoas buscam hoje, não é? Hoje nós estamos na época da vaidade. Todo mundo quer ser bonito hoje, irmãos. Todo mundo quer ter dinheiro, não é? As pessoas querem ter um Camaro amarelo. Embora que eu já ouvi dizer que o Camaro é carro de imundícia, mas tudo bem, né? Eu acho que é por causa da música. Depois que chega o Camaro no Brasil, virou de imundícia. As pessoas querem ter coisas, não é? Querem ter o que apresentar. Olha, nós temos isso, nós temos aquilo. E se você está prestando atenção no seu convívio com seus colegas e amigos que são fora da comunidade, que não são cristãos, você vai perceber que eles só falam disso o tempo todo. Ou eles são viciados em futebol, ou eles só falam em algum tipo de assunto. Eles fundamentam a vida deles em alguma coisa que você sabe que não vai durar para sempre, que é inútil. Então, o que as pessoas buscam hoje, beleza, isso vai passar. Uma hora a velhice chega e não tem cosmético que resolva. Não é? Nada pode resolver isso aí. É uma ilusão. As pessoas, e me perdoem as irmãs, principalmente mulheres, né, gostam de mentir sobre a idade. Como eu trabalho em um local, não é, que é uma recepção, na verdade, o tempo todo eu estou interagindo com as pessoas, e quando chega na hora de perguntar a idade, geralmente as mulheres têm dificuldade de falar. E às vezes a gente fica rindo disso aí, né? Poxa, que bobagem, né, cara? Porque vai mudar alguma coisa você negar a idade que você tem? Você vai ficar mais jovem porque você não quer dizer a idade que você tem? As pessoas buscam esse tipo de coisa. Isso é tão bobo, tão tolo, mas as pessoas buscam com tanto coração isso aí, que você olha, será que a pessoa vive por isso? Será que isso é o fundamento da vida da pessoa? Porque só fala nisso, só pensa nisso, só busca isso? Isso é estranho. Trabalha para isso. Como eu trabalho numa academia, eu percebo que tem pessoas que vivem em prol daquilo, elas trabalham por aquilo. O negócio é ser bonito, não é? É chegar e você ter o que apresentar para as pessoas. Mas tudo isso é uma infeliz ilusão. Tudo isso são coisas que passam. E quando as pessoas não têm, quando elas percebem que essas coisas se vão, elas têm muita dificuldade de encarar. Na verdade, a nossa geração é uma geração que não sabe lidar, na verdade, não é, com a perda. Nossa geração não sabe lidar com isso. Nossa geração é sensível, é fraca. Nós somos uma geração de pessoas que têm dificuldade de lidar com a realidade. Nós estamos tão, às vezes, enfurnados em uma telinha, não é? Em uma vida que é digital, que é um grande teatro, e nós esquecemos do mundo real, nós esquecemos. Nós estamos vivendo em uma Matrix por causa disso, porque aquilo que nos apresentam, não é, parece verdade, mas são coisas que nós não tocamos. O mundo vive assim, irmãos. Infelizmente vive assim. Quando Jesus Cristo ele fala sobre essas pessoas que fundamentam a sua vida sobre a areia, são justamente aquelas pessoas que elas sabem de Deus. Elas ouvem falar sobre Deus. Sabe? Em todo mundo o evangelho é pregado. Mesmo que não seja da maneira como nós entendemos que deveria ser. Mas todo mundo, em algum momento, não importa se numa rádio, se numa propaganda, não é? A globalização está aí. E por meio disso, por meio das mídias, alguém ouve dizer que há um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro, que enviou seu Filho para morrer no lugar de pecadores. É raro você encontrar no mundo alguém que não entenda isso. E mesmo quando essa mensagem não chega a algum grupo, essas pessoas continuam ainda, irmãos, fundamentando as suas vidas naquilo que é errado. Há uma lei no coração do ser humano que o acusa, e ainda assim o ser humano, sabendo o que é certo e o que é errado, pela lei de Deus que está em seu coração, independente se ele tem ouvido que Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, essa lei está lá, dizendo a ele, você está acertando nisso e você está errando naquilo. E ainda assim o ser humano, ele luta contra essa verdade, ele luta contra esses princípios, ele faz o que é errado, sabendo o que é errado e fundamenta a sua vida em algo inútil, em algo que só vai o destruir. Essa é a grande ilusão que o mundo tem vivido. Não é? Desde quando caímos em pecado, em Adão, nós temos provado dessas
dessas ilusões. Dessas ilusões. E ainda pessoas que são religiosas, não é? Elas também são pessoas que expressam religião, expressam devoção, expressam às vezes reverência, mas são pessoas que ainda estão fundamentadas sobre areia, porque elas ouvem a palavra de Deus, mas elas preferem a imitação do diabo às outras religiões e tratam a igreja como se fosse mais uma dentre muitas religiões. A igreja, não é? A religião é aqui, ó. É no coração. Não é? Então, se você praticar uma religião, está tudo bem. Vocês nunca ouviram uma frase, onde tem a palavra de Deus eu vou. Geralmente quem diz isso são pessoas que não são membros de comunidade alguma, não têm nenhum compromisso com comunidade alguma, não praticam a palavra de Deus e ficam visitando, sabe? A vida todinha visitando. Elas acham que são livres e maduras porque não precisam de uma igreja. São pessoas que ouvem a palavra, que ouvem alguma coisa sobre o Evangelho, mas não praticam. E por que não praticam? Porque não creem. E esse é o ponto aqui da mensagem de Cristo. Pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem a verdade sobre Deus, pessoas que estão tendo contato com a verdade, e mesmo pessoas que não têm esse contato, mas têm a lei em seus corações, não dão ouvidos à verdade. Não dão ouvidos ao que sabem que é certo. Continuam lutando contra isso porque não creem em Deus. As pessoas que estão no mundo iludidas são as pessoas incrédulas, sendo religiosos ou não, estando como membro de uma comunidade ou não, mesmo dentro da comunidade da igreja, mesmo se reunindo com o povo de Deus, há pessoas que ainda assim ouvem o tempo todo pregações e mais pregações, ensinamentos, cantam, estão na comunhão com o povo de Deus, estão aproveitando os benefícios que Deus dá ao seu povo, fazem parte externamente da aliança, mas as suas vidas estão completamente fundamentadas na areia. Elas não creem em Deus. E é porque não creem em Deus que elas não conseguem, elas não têm prazer na lei do Senhor, elas não querem obedecer à palavra de Deus, elas não ouvem aquilo que Cristo diz. São pessoas que são reverentes, externamente falando, mas no coração nunca foram. São pessoas que se esforçam para frequentar missas e cultos, mas não amam a Cristo, não querem saber dele. São pessoas que acham muito bonito falar em Deus, não é? Quando você começa a falar do Evangelho, olha como eu acho bonito aquele rapaz, aquela moça falando sobre o Evangelho, é muito bonito. Ela fala, e ele fala com a graça, sabe, de uma maneira que é muito bonito. Acho lindo quando alguém abre os Salmos, não é? E lê e explica alguma coisa. É muito lindo isso aí. Há pessoas que são assim, elas admiram, acham bonito. Mas quando você diz, então, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Cristo, elas dizem, não. Eu acho muito bonito o que vocês fazem, mas eu não quero essa vida para mim. São pessoas que ouvem e não praticam. E a mensagem de Cristo para essas pessoas não é uma mensagem bonita. Porque se você entende que ele está falando justamente de juízo, de julgamento, nos versículos anteriores, ou seja, no contexto do que estamos aprendendo aqui, se ele chega a falar de pessoas que, em nome de Deus, operam milagres, sinais, que falam Senhor, Senhor, pessoas que têm uma vida muito bem estabelecida, uma vida de, às vezes, admiração, porque são reconhecidos como homens de Deus, que pregam e que as coisas acontecem, e que oram e pessoas são curadas, e quando demônios se manifestam, impõem as mãos e esses demônios são expulsos, essas pessoas chegam diante de Deus, segundo o que Cristo nos ensina, muito seguras de si mesmo. Eu sou um homem de Deus, Deus me usou, o poder dele estava na minha vida. E a resposta de Cristo para elas é, eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, aquele que ouve a palavra e pratica, esse está fundamentado sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem, por mais que sejam religiosos fervorosos, por mais que a sua religiosidade, sabe, seja uma exposição de sua vida nesse sentido, essas pessoas estão completamente condenadas. Elas não têm fundamento nenhum. Imagine você descobrir, em um belo dia,
que o que você construiu de certeza vai cair. Que toda a sua vida foi construída em cima de uma mentira. Que tudo que você acreditou, que tudo pelo qual você lutou, em um belo dia, simplesmente se acabe. Apenas de relance, vamos lembrar de Jó. Só quero citar a história de Jó. Jó é um exemplo do que Deus faz com o seu servo. Deus, por sua graça, demonstrou ao diabo que aqueles que pertencem ao Senhor, eles vencem o maligno. Independente do que tenha acontecido à frente, a vitória foi dada a Jó, pela graça de Deus. E Deus foi honrado na vida de Jó. Jó tinha tudo. O mais rico do Oriente. Não só rico, como também piedoso, destacado. O próprio Deus diz, olha, não há ninguém na terra como meu servo Jó. Em um dia apenas, em um dia, em 3 ou 4 notícias, tudo o que Jó conquistou, e sabendo que Deus o deu, não é, por seu trabalho, foi perdido. Toda a riqueza e até os seus filhos. Onde Jó estava fundamentado, irmãos? Naquilo que ele construiu? Estava fundamentado na areia. Quando tudo acabou na vida de Jó, ele blasfemou contra Deus. Ele disse, minha vida não tem sentido. Não vale a pena servir um Deus assim. É inútil. A religião que eu pratico é uma enganação, é uma mentira. Deus não existe. Porque eu lutei acreditando nele e hoje eu não tenho nada. Em um dia apenas eu perdi tudo. Mas o que Jó fez humilhou o diabo. Ele se vestiu de pano de saco. Ele se prostrou no chão. E ele reconheceu. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E isso demonstra de maneira muito clara onde Jó estava firmado. O que acontece depois é Deus nos ensinando que se Ele não produz isso em nós, se Ele não nos sustenta com sua graça, nós não aguentamos. Mas ali Deus humilhou o diabo. E isso realmente demonstra toda a diferença na vida de uma pessoa. E o mundo não é assim. Se fosse um ímpio, se fosse alguém que não tivesse entendido, se fosse um incrédulo que não soubesse o Deus a quem ele servia, que não servisse a Deus, essa pessoa blasfemaria. Faria como muitos têm feito no mundo. O que muitos têm feito quando se frustram com a religião? Se denominam ateus. Basta alguém da família morrer, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa simples, isso é dolorido. Não há pastor, não há padre, não há ninguém nesse mundo, não há nenhum líder religioso, nenhum líder de um templo budista, nada que você inventar nesse mundo, não é? Pode amenizar essa dor. Só quem sabe disso é você e Deus. Mas ainda assim, as nossas tribulações, os rios, não é, que transbordam, os ventos que sopram, acabam demonstrando aonde nós estamos firmados. E o mundo está firmado em uma ilusão. Tudo o que o ser humano, tudo que o ímpio tem plantado até hoje, vai ruir. Vai se acabar. Não vai sobrar nada. De maneira que se você está firmando o seu coração naquilo que você enxerga, se você coloca o teu coração no fruto do seu trabalho, se você vive por isso, um dia isso vai se acabar. O fundamento das pessoas é revelado quando elas perdem o emprego, quando um ente querido morre, quando as coisas simplesmente não dão certo, quando elas não conseguem sair da situação da vida que elas estão. Ali é revelado justamente o seu fundamento. E o mundo está justamente assim. Por mais que o mundo se sinta seguro, por mais que o mundo pense, não é, e imagine que eles estão muito bem. Nós estamos seguros, nós temos segurança, nós moramos em condomínios, nós estamos seguros, nós passamos em um concurso público. Elas estão fundamentando a sua vida em uma ilusão. É inútil. O que cala a boca de todo ateu é saber que um dia ele morre. E o que faz ele se enfurecer
é porque a Bíblia diz que ele morre. O fundamento do mundo é esse. É uma maldita ilusão. Quando Jesus fala sobre juízo no contexto, é para demonstrar que não só as tribulações desse tempo, mas naquele grande dia, quando Deus vier para julgar vivos e mortos, naquele grande dia, os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Os ímpios não poderão suportar a ira de Deus. Todos serão destruídos. Tudo aquilo que eles plantaram estará acabado diante do Senhor. É essa a grande ilusão do mundo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo fala, e agora voltando para a primeira parte do texto, sobre quem ouve a sua palavra e realmente crê na sua palavra. E o resultado disso aí é a prática da sua palavra. Ele fala sobre essa pessoa que não é apenas um religioso, não é alguém que apenas ouve e admira e acha bonito, mas é alguém que se compromete com aquilo, alguém que olha assim, isso é verdade, eu creio nisso, vou ver por isso. Não é alguém que é um religioso ou um cristão nominal. Não é alguém que ouve de longe o evangelho e diz, isso é legal, eu apoio o que eles estão fazendo, mas eu não me envolvo com isso. Eu não vou dar minha vida por isso. Ele está falando sobre alguém que realmente crê de todo o coração e que vive por isso. E que tem a vida fundamentada nisso. De maneira que o alicerce dessa pessoa está completamente seguro. Está sobre a rocha. Isso é muito importante. Quando o catecismo diz que o nosso consolo, o nosso único consolo, não é, está se referindo justamente ao fato de que existe apenas um consolo. Não existe outro consolo. Todo tipo de fundamento, todo o consolo que as pessoas buscam fora de Deus, ou seja, toda a rejeição ao fundamento que Deus dá, é uma mera ilusão e vai se acabar, porque na verdade de tudo que você pode enxergar nesse mundo, só existe um consolo, um único consolo. E esse não é um consolo ilusório, não é que nos dá a sensação de segurança, não. É um consolo que dá fundamento para as nossas vidas, tanto na vida quanto na morte. Que nos mostra que a nossa vida física, as nossas limitações, as nossas necessidades, elas estão completamente garantidas por esse consolo. Como também as nossas necessidades espirituais, porque é tanto na vida como na morte, de corpo e alma, eu pertenço a alguém. Não é um pertencer apenas pela metade. Não é que ele realmente recebeu algo de você. Mas é alguém que te tem por completo. Que tem toda a sua vida. Absolutamente toda a sua vida em suas mãos. E esse alguém pode dizer que te garante. Que te dá tudo que você necessita. Que te dá o pão diário. Mas também que te dá força e fortalece a tua fé. E esse é o consolo que Cristo está dizendo aqui. E quem prova desse consolo, quem tem esse consolo, é esse homem prudente. Que não é um insensato tolo que admira a religião, mas é esse que ouve a palavra do Evangelho, ouve a palavra de Cristo, ouve o ensinamento de Cristo e realmente confia nela. E porque confia nessa palavra, ele vive de acordo com essa palavra. Ele baseia toda a sua vida nessa palavra. Ele baseia a sua vida particular a partir do Evangelho. Ele baseia a estrutura da sua família a partir do Evangelho. Ele baseia a sua ética de trabalho a partir do Evangelho. Absolutamente tudo. O Evangelho se torna o alicerce da sua própria vida. Cristo é a base de sua vida. De maneira que se ele estuda, é para a glória de Cristo. É para entender, na verdade, que Cristo deve ser exaltado. Ele vai trabalhar por isso. A minha plataforma, a minha base, o meu ponto de partida é Cristo. Não é outro, não. Todo mundo tem buscado um monte de coisas aí por razões egoístas. Eu quero me formar e ser um doutor porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter nome, quero ter status, quero ganhar um prêmio Nobel. Alguém que está fundamentado em Cristo, ele pode ter todas essas coisas, mas por uma única razão, para que Cristo seja exaltado. Porque ele está fundamentado nele, absolutamente em Cristo. E essa é toda a diferença, e essa é a maior diferença. Há um único consolo. Na vida e na morte, nós pertencemos a alguém.
Cristo nos ensina algo muito importante e agora eu também quero relembrar, assim como eu relembrei na história de Jó, relembrar aquela parábola, aquela história que Cristo conta no Evangelho de Lucas sobre o rico e Lázaro. E mais uma vez podemos fazer uma comparação, não é? E perceber ao final de tudo onde tanto o rico como o Lázaro estavam fundamentados. Qual era o consolo, qual era o fundamento deles? Então, observando, por exemplo, eu não vou ler o texto, mas observando isso aqui, eu vou apenas parafrasear, porque os irmãos conhecem a história. Então, observem. O rico, irmãos, aparentemente, era alguém muito bem fundamentado. O rico, aparentemente, tinha consolo. Aparentemente, ele podia dizer, olha, eu tenho fartura, não é? Eu tenho uma casa grande, eu tenho um nome na sociedade, eu tenho segurança. Ele se sentia muito bem fundamentado, muito bem seguro. Aparentemente era isso. Enquanto Lázaro, não é? Aparentemente era um miserável que não tinha nada, não tinha onde cair morto. Mas quando eles morrem, nos é revelado por Cristo qual era o fundamento desses dois. Quando eles morrem, é revelado que o rico, todo o fundamento de sua vida estava na areia. Todo o fundamento de sua vida era a sua própria riqueza. Ele gostava muito de ser o primeiro. Ele realmente depositava a sua esperança em tudo que tinha. Mas quando ele morreu e abriu seus olhos, conscientemente estava no Hades. E lá ele não era mais rico. Ele não tinha nada. E quando ele pediu um consolo a Abraão, pai Abraão, eu estou com sede, aqui é quente, me dá água. Nem isso lhe pode ser dado. Alguém que teve tanto em vida, mas depois de sua morte, no Hades, em consciência, ele não pôde ter a sua língua refrescada. Ele não tinha nada. Ele reconheceu toda a inutilidade da sua vaidade enquanto vivo. Ele reconheceu, e o que ele clamou a Abraão foi: manda que um dos mortos ressuscitem, vá até a casa dos meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para cá. Agora eu sei que a vida que nós tivemos lá fora é uma vida inútil. E que se eles não se arrependerem, eles vão vir para cá. E eu não quero que eles venham para cá sofrer comigo. Provar todo esse sofrimento. Mas tudo isso foi negado a ele. Enquanto Lázaro, que externamente, que socialmente era um inútil, era um miserável doente, um mendigo, alguém que ninguém olhava, que ninguém dava valor. E Deus não está aqui demonstrando que ele está salvando o pobre, não tem nada a ver com isso. Mas ali está sendo revelado que Lázaro, apesar da vida que teve, de razões sociais para não crer em Deus, porque é isso que as pessoas usam para não crer em Deus hoje, né? Se for para servir a Deus assim, eu não quero. Só sirvo a Deus se for para ser rico, se ele me prosperar. Lázaro tinha tudo para ir ao contrário. Mas se Lázaro foi recolhido pelos anjos, levado ao paraíso, ao seio de Abraão, é porque durante toda a sua vida, ele sempre confiou em Deus. Ele sempre creu em Deus, porque não há salvação sem fé. O fundamento de Lázaro, apesar de não parecer externamente, sempre foi em Deus, sempre foi em sua promessa, sempre foi no Santo Evangelho. E o resultado disso é que essa fé, essa confiança em Deus, no Evangelho, o procurar viver de acordo com a palavra de Deus, porque realmente cria, demonstrou qual era o fundamento dele. Isso realmente para nós é muito importante, irmãos. Jesus está nos ensinando lições realmente preciosas sobre isso, de onde a nossa vida deve estar fundamentada. E essa palavra de Cristo é para a nossa reflexão e para o nosso consolo, para que eu possa investigar na minha própria vida se Ele de fato tem sido o meu consolo. Aonde é que a minha vida está estabelecida? Onde é que eu estou plantado? A minha casa, a minha vida está sendo construída aonde? É na comunidade? É no simples fato de pertencer a um grupo de cristãos? A minha vida está sendo construída no meu sonho? Irmãos, há tantas pessoas que morrem e não realizam seus sonhos. Há tantas pessoas que são jovens, fortes, que têm tanta energia para fazer muitas coisas. Quando você conversa, você percebe que essa pessoa é brilhante, essa pessoa vai avançar muito em sua vida e um belo dia um câncer acaba com tudo isso. Um acidente inesperado para nós acaba com tudo isso.
O fundamento desse mundo é inútil. Vai se acabar. Então Cristo quer nos levar justamente a entender essa realidade. Tudo que vocês ouviram de mim, todo o ensinamento do Evangelho, o que vocês têm ouvido até hoje aqui. Se vocês não creem nisso, se a vida de vocês não está pautada por isso, se vocês não praticam uma vida piedosa, baseada no que vocês aprenderam de mim, a vida de vocês é inútil. Tudo isso vai ser tirado de vocês. Tudo isso vai ser destruído. Mas se vocês realmente creem em Jesus Cristo, a vida de vocês está completamente segura. Quando soprarem os ventos fortes, quando os rios transbordarem, quando qualquer tipo de tormento vier sobre a vida de vocês, o que vai sustentá-los não é o dinheiro de vocês, não é o status na sociedade, não é a formação que vocês têm, não é o nome que vocês construíram, mas é estar firmado em Cristo. O que segura alguém fiel em uma igreja, o que faz com que cristãos, por mais que tenham dificuldade na vida, eles não desistam, mas eles permaneçam firmes. Mesmo quando as pessoas dizem, você está aí há anos frequentando aquela igreja e eu não vi nada na sua vida. Você continua pobre. Você continua sendo quem você é aí. Todo mundo avançou ao seu redor. Mas você não. Essas pessoas não entendem o que te sustenta. Mas Cristo está demonstrando o que te sustenta. Cristo está demonstrando que essa casa que as pessoas estão construindo, embora seja muito bela, grande, seja um grande palácio, algo colossal, que você se impressione. Uau, que casa! Que vida muito bem estabelecida. Mas quando você olha para o chão, você vê que o seu alicerce é fraco. Não resistirá às tribulações. Mas para você que crê em Jesus Cristo, confia nele, quando tudo isso sobrevier sobre a sua vida, quando tudo isso vier, não é? Às vezes até de assalto, quando as coisas acontecerem que você não espera, porque nós não sabemos de nada, ainda assim, nada disso aí vai derrubar você. Você vai chorar, você vai sofrer, mas o teu alicerce é inabalável, porque é Cristo. E é esse alicerce que vai sustentar a sua vida até o fim. No grande dia, quando Cristo vier, e todos estiverem diante dele para serem julgados, é esse alicerce que vai contar. Diante dele, onde poderosos, onde escravos e livres, onde todo ser humano estará para prestar contas, o seu alicerce vai fazer toda a diferença. A sua fé em Jesus Cristo, o fato de você estar nele em quem não há condenação, vai demonstrar que vocês poderão resistir, não serão destruídos pela ira de Deus, porque a ira de Deus Cristo já tomou sobre ele, por você. Isso é a grande verdade do Evangelho e é o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar nessa manhã, irmãos. E com isso ele quer nos ensinar justamente sobre esse bendito consolo. Dizer que nós somos de Cristo não pode ser algo vazio em nossas vidas. O nosso consolo, como nós aprendemos na resposta, é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. E esse é o nosso consolo. Nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou. Ele pagou as nossas vidas com alto preço do seu sangue. Esse é o nosso consolo. Esse é o grande e bom pastor que pode dizer, eu dou a vida por minhas ovelhas. É esse o grande pastor que diz, eu tenho as ovelhas em minhas mãos, ninguém poderá arrebatá-las. Ninguém. Eu dou-lhes a vida eterna, ninguém pode tomá-las de mim. Esse é o nosso consolo. Pertencer a Jesus Cristo. É isso que realmente deve nortear nossas vidas. É isso que deve nos fazer não ser pessoas meramente religiosas. É isso que deve trazer significado ao que nós fazemos aqui. Deve ser essa motivação de vir ao culto, a motivação de levantarmos de manhã cedo para trabalhar, para tudo nessa vida. É entender que nós pertencemos a Cristo, que nós estamos completamente guardados por Ele. Independente das tribulações que nos rodeiam, nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Nele não há condenação, e só nele
Esse é o grande consolo que Deus dá à sua igreja. Por isso, qualquer busca fora disso é uma ilusão, é inútil. Hoje você sabe, pela palavra de Deus, por tudo que você já aprendeu durante todos esses anos, toda a segurança que você tem em Cristo. E como ninguém pode tomar isso de você. Por isso, irmãos, diante dessa palavra, se você quer que isso seja de fato um consolo na sua vida, e que de fato realmente te fortaleça no momento da tribulação, das dificuldades, no momento que as coisas ruins acontecem, se agarre a isso. Se agarre de todo o seu coração a Jesus Cristo. Não apenas ouça o que você aprende aqui, mas procure viver de acordo com isso. Pratique essas verdades. É esse fundamento sólido na rocha que deve levar você a agir como você age. Deve ser a razão do porquê você faz o que você faz. Isso é praticar a palavra de Deus. É amar o Evangelho. É dar ouvidos ao que Cristo fala. E realmente crer. Cristo é o nosso grande consolo. Consolo que somente a igreja tem. Vocês estão numa arca, completamente garantidos e protegidos do grande dilúvio, irmãos. Vocês estão em Cristo e nele não há condenação nenhuma. Esse é o nosso grande consolo. É por isso que no catecismo, para concluirmos aqui, quando nós aprendemos acerca de o que significa pertencer a Cristo, qual é a aplicação e a implicação disso na minha vida? Pertencer a Cristo não é uma coisa simples. É algo muito profundo. É algo muito sólido. É por isso que pertencer a Cristo tem como base essa realidade aqui. Não é? É ter a garantia inabalável da vida eterna. Pois Ele, como diz o catecismo, pagou completamente todos os meus pecados. Olha o consolo, olha o fundamento. Ele pagou todos os meus pecados. Ele não pagou meus pecados até hoje e de amanhã por diante eu que me vire. Não. Ele pagou todos os meus pecados. A minha vida foi perdoada até o fim. É isso que significa pertencer a Cristo. É isso que significa estar fundamentado sobre a rocha. Ter Cristo como a sua garantia. Não é? E Ele fez isso com seu precioso sangue. E Ele nos libertou de todo o domínio do diabo. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas mais. O diabo deita e rola. Não é? Ele brinca, ele esculhamba, ele faz bagaceira no mundo. Mas ele não tem poder contra a igreja. O que ele nos traz não muda a nossa fé. Ele não conseguiu abalar a fé e nem consegue abalar a fé de cristãos verdadeiros, mesmo matando eles. Mesmo ameaçando-eles de morte. Mesmo alterando governos e levando os que estão a serem perseguidos. Aqueles que são fiéis, que estão fundamentados em Cristo, na rocha, eles permanecem. Eles são como nós lemos nos Salmos, como o monte de Sião, os que confiam no Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a grande bênção. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Veja o que significa estar fundamentado na rocha. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Deus, Ele providencia tudo o que é necessário para te sustentar em fé até aquele grande dia. Todas as coisas cooperam para a sua salvação. Todas. Seja tristeza ou alegrias, não importa. Tudo Deus faz para preservar a vida que Ele te deu em Cristo. Tudo. Não há consolo, fundamento maior do que esse. Portanto, ele ainda diz, por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina o que é o verdadeiro consolo, o que é a salvação
e onde nós precisamos estar fundamentados, irmãos. Na rocha. Amém. Vamos orar. Em seguida cantarmos o hino Porque Ele Vive. Senhor Deus, nós mais uma vez ouvimos a Tua santa palavra, Senhor. E o precioso ensino do Senhor para nós. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos ensinou e que nos ensina sobre o verdadeiro consolo, o único consolo, Senhor. Aquilo que importa. Nos demonstrando, ó Deus, que tudo que nós construímos nessa vida são coisas passageiras, ilusórias, Senhor. E que nós não devemos nos iludir com o mundo. Não devemos estar enganados e realmente entender que aquilo que nós construímos é o mais importante. O mais importante é aonde nós estamos construindo. É baseados em que nós estamos construindo. Por isso nos leva, Senhor, a olhar sempre para a verdade do Evangelho, a olhar para a salvação em Cristo Jesus, para que venhamos confiar em Suas palavras. Venhamos crer de todo o coração no Evangelho. E assim, ó Deus, termos a nossa vida completamente fundamentadas na rocha. E estarmos então seguros, desde hoje e para sempre, Senhor. Ajuda-nos a sermos consolados com essas verdades. A em nosso coração entender como nós somos abençoados, Senhor, por termos esse fundamento tão sólido e incomparável que é Cristo Jesus. Tendo a segurança que nada pode alterar a obra que Ele realizou por nós naquela cruz. Tendo a segurança que ninguém nos poderá separar do amor dEle, do Teu amor, Senhor. Nada, absolutamente nada. Tendo o consolo de saber que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi apenas um líder, mas Ele é o nosso Deus, o Deus que se fez carne. É aquele que suportou a ira em nosso lugar, que morreu, mas que ressuscitou e vive, e por nós intercede. E saber que o nosso Redentor vive é a razão de nossa esperança, é o nosso fundamento. Estamos fundamentados em uma rocha sólida, inabalável, uma rocha viva, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que isso seja, Senhor, nossa tão doce consolação, nos dias da tribulação, nos dias da angústia. Seja o motivo de nossa alegria, Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.